eu fico... Eu vou contar só como começou, porque eu acho legal a história. Por favor. Eu estava num espaço desses... E eu nunca tinha frequentado esses espaços do X, né? A primeira vez que eu frequentei, eu estava em Bruxelas. Não sei se era Bruxelas, que inclusive foi quando eu participei de madrugada, eu virei à noite, entrou o Eduardo Bolsonaro, talvez o Elon Musk entrasse, mas ele acabou não entrando, ele tinha entrado no dia anterior. Exato, isso mesmo. Você estava no dia anterior. No dia anterior, que o Elon Musk entrou. Nesse dia eu não estava. E daí, talvez tivesse, nem me lembro mais. E daí o que foi engraçado foi, nesse espaço estava o Luiz Felipe de Olhas Bragança, aí estava o Guilherme também, e a gente estava falando sobre a importância de voltar às ruas, e o Guilherme falou, Marco, vocês estão querendo organizar? Era 20 de maio, né, Gui? Que a gente... primeiro ia ser no dia 19 de maio. 19 de maio, isso. Mas essa sala acho que foi meio de abril, final de abril, e... Bom, aí continua. Não, aí a gente percebeu que o Gui estava interessado também em organizar, ele falou para mim que já tinha visto, inclusive, caminhão. Falei, então vamos casar aqui o útil ao agradável, né? E eu comecei a falar com ele e o Kevin também estava querendo ajudar na organização. O Kevin e a Samantha do Space Liberdade, que é um canal do X. Aí, a gente falou, a gente concorda com a premissa básica, né? Precisamos começar um processo de volta do povo às ruas por meio de organizações independentes que não fiquem adstritas ou atreladas a demandas de políticos, e aqui eu falo com todo o respeito do mundo, aqui não é uma divisão, não é uma bifurcação do Bolsonaro. Pelo contrário, a sociedade todo mundo que vai estar lá, inclusive 99% apoia o Bolsonaro e votou, 100% votou. Quem não votou no Bolsonaro já se arrependeu, né? Exato. Então, é nessa linha que a gente começou a fazer o negócio. Então, o que eu pensei de coração, né? Se eu sair por aí pedindo permissão, tem gente que, dentro de partido político, vai falar para mim, não, pera, não faz nada não, segura, agora não é hora. Foi o que aconteceu. Silas falou que não era a hora. Vem acontecendo desde 2022, desde 2023. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Não é hora. Por que não é hora? É hora, pô. Lembra que a gente estava em Framingham, nos Estados Unidos, dando uma palestra, e um deputado federal, que a gente falou, a pauta mais importante é fora Alexandre de Moraes. Ele, não. Vocês são irresponsáveis. O importante agora era a CPI, lembra disso? Precisamos esperar o deslinde da CPMI do 8 de janeiro. E o cara falou isso de boca cheia. Não, cagando uma regra enorme. Foi. E é engraçado que eu cruzo com ele, abraço ele, falo... Ele não é um cara ruim, não é um cara do mal. Não é um cara ruim. Falou uma tremenda merda, mas não é um cara do mal. Exato. E então, acho que a gente chegou num ponto limite de não aguentar mais o silêncio ensurdecedor de pseudo-lideranças políticas que precisam entrar nessa história. Então, dói muito o silêncio do Tarcísio, do Zema, do Jorginho, de pessoas que eu escuto muita gente passando pano, falando, mas ele não tem esse papel. Só que quando você está numa ditadura do judiciário, qualquer liderança política tem o papel cívico, moral e de mandatário eleito de apontar para um abusador no meio da república e falar, esse cara tá abusando. Qualquer indivíduo, um cabeleireiro, o garçom, o motorista de Uber, o açougueiro, o caixa do supermercado, todo mundo tem, dentro do limite das suas possibilidades, né, porque a sua esfera de influência não é a mesma que a do Tarcísio, a minha não é a mesma do Tarcísio, de arregaçar as mangas e fazer o que você puder.
É sua obrigação moral. Não é um joguete de poder, uma não estratégia é. de 4D, Não é uma coisa de obrigação moral. bastidor. Então, assim, quem pode mais? O Paulo Figueiredo ou o governador de São Paulo, que é o homem que tem o segundo maior orçamento da América do Sul na mão? Porra! Com todas as indústrias da Fiesp, a Bolsa de Valores de São Paulo debaixo dele. Quem tem mais condições de ajudar as coisas a voltarem à normalidade, a se colocar como um obstáculo? Eu sou só um coitado aqui de um jornalista, não posso nem voltar para o Brasil, olho e falo assim, bom, onde é que eu posso ajudar? Bom, eu posso ajudar um pouquinho aqui nos Estados Unidos. Então eu tento fazer a minha parte. E o que vocês estão fazendo no Brasil é exatamente isso, é louvável, pô. Eu não conhecia o Guilherme. Guilherme, se apresenta aí para a gente, por favor. Ô, Marco Antônio, deixa eu fazer. Perdão. Marco Antônio, você apresenta o Guilherme, que aí fica mais boa, melhor. Você apresentar é sempre o Guilherme nesse Space. O Guilherme, ele é empresário, super motivado também pelas mesmas pautas, com a mesma compreensão da urgência da gente retomar esses debates, colocar a mobilização popular de volta na rua. E é um cara, muito diferentemente de mim, é um cara extremamente organizado, que fez toda a lição de casa, fez reunião com o PM, reservou a Paulista na prefeitura. O cara tá a par de tudo que está acontecendo e está ajudando em todos os lados, né? Entrou nas redes sociais para defender a manifestação, teve gente tacando pedra de tudo que é lado, e ele tá sentindo um pouco do sabor de se tornar um ativista agora. Valeu, Gui. Obrigado. Você é o cara, meu. O que passou pela tua cabeça? Qual foi a tua motivação para fazer esse negócio? E você sabe que, como empresário, você vai sofrer represálias, né? Sim, mas assim, eu sempre tive paixão pela rua. Em 2005, a gente fez um outro movimento contra o governo Lula, na época, que era o Movimento Reforma Brasil, onde a gente chegou a levar 30, 40 mil pessoas para a rua, tudo mobilizado pelo Orkut na época. Então, assim, não é a primeira vez. Eu acabei indo morar fora do Brasil, passei 10 anos fora do Brasil e voltei em 2020. E voltei porque o Bolsonaro estava no governo e falei, legal, vou ter agora acabou aquela ditadura de esquerda que a gente vivia antigamente e resolvi voltar para o Brasil. Chegou aqui, deu 2 anos, volta essa tranqueira para o poder. Então, aí eu falei, não dá, tem que começar a se mobilizar de novo, tem que começar a ir para a rua de novo, e eu venho com esse desejo já faz bastante tempo, por sinal. E aí a gente estava na sala, nesse Spaces, a gente escutou uma fala do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, falando assim, olha, se a população não se mexer, nunca vai acontecer, né? Nunca vai ter um resultado. Eu falei, isso aqui foi uma mensagem para mim, né? Ele está falando para a gente se mexer, então eu vou lá e vou fazer. Aí eu virei para o Kevin e falei assim, olha, Kevin, vou organizar uma manifestação, vamos organizar junto. E no começo ninguém deu muita credibilidade, né? Um cara desconhecido, que ninguém conhecia, que não tinha cara, não tem seguidor, não tem rede social, nem nada do gênero. Aí eu fui, fechei o caminhão, reservei a Paulista. Quando estava tudo pronto, no início ia ser no dia 2 de junho, mas a data batia com a parada LGBTQIA+, ZYZ e por aí vai. Aí a gente acabou mudando a data pro dia 9 e foi isso, em resumo foi isso. E o que vocês esperam, Marco, para esse domingo, né? O Bolsonaro estava fazendo sugerindo, convocando aquelas manifestações, mas eram manifestações sem pedindo para ninguém, inclusive, levar cartaz, sem pauta, uma coisa meio etérea pela liberdade e tal. E uma ênfase, inclusive, que o próprio Olavo de Carvalho fazia, é que manifestação sem pauta acaba sendo meio inócua. Eu não acho que foi completamente, acho que teve o seu mérito, mas vocês planejam isso também para essa manifestação? Tá no mudo, Marcão. Tá no mudo, Marcão. Eu acho, pelo contrário, Paulão, é uma manifestação que eu queria muito ter bastante dinheiro, bastante recurso
para imprimir as fotos de todos os perseguidos, sequestrados, torturados psicologicamente, que acabaram sendo massacrados por esse reino de terror do Alexandre de Moraes. Mas eu acho que muita gente vai levar a foto deles. Não tem qualquer restrição com relação à pauta. Agora, a gente estabeleceu uma linha na areia, por quê? Porque é importante, e eu vi isso no X, viu, Paulo? Nesses espaços do X, impressionante como tem gente doida nesse mundo. Eu não sabia que tinha tanta gente maluca assim, não. Mas tem muito, maluco tem muito. O grande problema, inclusive, do mundo eu sei que você tem esse negócio de ateu, mas a ordem dos problemas do mundo é espiritual, mental, sim, e depois político. Exato. E daí tinha gente, então a gente teve que fazer um traço na areia falando, manifestação para derrubar o Supremo, sabe aquele negócio do cartaz? Fim do STF, intervenção militar agora. Isso daí a gente vai pedir, né, muito educadamente para a pessoa tirar isso o cartaz. Isso é burrice, pô. É burrice. A essa altura, se você escrever um cartaz SOS Forças Armadas, você tem que receber um saco de alfafa. Para você, porque não tem mais condições de você acreditar que as Forças Armadas vão salvar o país. Você podia esperar isso até 2022. Depois de 2022, não tem mais desculpa para você ser tão estúpido. Exato. Então, a gente só fez esse traço de também ofendendo. A nossa ideia não é ofender alguém, né? Eu adjetivo, né, com alguma ênfase aqui o Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo. Mas eu estou no meu programa, eu respondo pelo que eu falo, no Fio Diário, na Gazeta do Povo, e eu adjetivo também com muitas figuras de linguagem, com muitas construções, né? Eu não faço negócio toscão, sabe? Uhum. Xingar o cara. Então, a gente meio que dirimiu isso daí para falar, o negócio o impedimento do Alexandre de Moraes, pela liberdade de expressão, é contra a censura, é pela nossa possibilidade de continuar se manifestando, porque também tem esse ponto, viu, Paulão? Tem um por mês. Isso daí é um dado da realidade. Isso é muito importante. Vocês vão fazer essa manifestação todo mês. Sim. Então vai ser um encontro uma vez por mês. Um encontro marcado uma vez por mês para as pessoas irem às ruas de São Paulo. Exato. E aí vai crescendo cada vez mais, né? Porque a gente sabe, foi assim que a coisa começou. Porque ainda tem muita gente, Paulão, com frio na barriga. Kevin aí conosco. Ansiosa. Ó o Kevin aí. Bom dia, boa tarde, Kevin. E aí, como é que vocês estão? Boa tarde. Então, uma vez por mês. A pergunta para vocês, o Kevin chegou já meio que no final da festa, mas senta aí, pega mais uma cerveja, Kevin. Pergunta para vocês, onde vai ser a concentração, que horas e o que as pessoas podem fazer para estar lá? É para estar de preto, é para estar de amarelo, para estar de rosa, para estar de cores do arco-íris, para estar de como é que é para ir? Vai lá, Kevin. Bom, obrigado aí, Paulo, pelo espaço. O plano realmente é fazer uma manifestação por mês na Avenida Paulista. Preferencialmente, pelo menos minha opinião, né, é o verde e amarelo. Vai ter o pessoal que é do voto auditável, que vai usar o preto também e o amarelo, né? E é isso, vai ser na Paulista, 14h, nesse domingo aí, dia 9/6. E o plano é uma manifestação por mês, né, com pautas diferenciadas, mas principalmente focando nessa questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do Lula. Então, convidamos a todos aí a participar. Basicamente é uma passeata fora Lula e fora Xandão, né? É isso. É isso. Não tem negócio, não tem nada muito etéreo. Tem mais uma informação que é interessante, que a gente vai estar recolhendo doações para o Rio Grande do Sul também. Então, tem a pauta em apoio ao Rio Grande do Sul. E, em resumo, fora Xandão, fora Lula, Liberdade e o Rio Grande do Sul, né? São as 4 pautas primordiais. Mas o Rio Grande do Sul você tem que reclamar lá com o Eduardo Leite, mas reclamar também com São Pedro, né? Porque E com o Paulo Pimenta, que está lá, que é um ministro extraordinário. É um ministro extraordinário. Vem cá, pergunta para vocês aqui. Falando, já que a gente está falando de político aqui, lideranças políticas apoiaram essa manifestação ou os políticos ficaram quietinhos? A gente tem o Marcel Van Hatten está fazendo um vídeo de apoio agora, que ele vai publicar nas redes dele. O Luiz Felipe de Olhãs Bragança está apoiando. Carla Zambelli foi a primeira a apoiar. Teve até um rumor que a Carla Zambelli que estava organizando, né? Eu perguntei, Carla, você está organizando? Ela falou, não estou organizando nada.
Aí eu que descobri que eram vocês. Foi isso. Mas foi interessante isso, viu? Ela falou, Paulão, ela nunca viu na vida dela inteira de ativista sair tanta reportagem em tanto lugar ao mesmo tempo sobre uma manifestação que havia sido marcada, como essa, né, do dia 9, porque talvez o pessoal tenha confundido que era ela, ou pelo fato dela ter apoiado e dela estar com um monte de processo no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Então, gerou uma espécie de furação de bolha inicial bem interessante para o começo de mobilização, que é o que a gente está fazendo. Mas é isso. Paulo, e também, só para complementar, Marco, muitos dos políticos estão realmente com medo, né, da manifestação não dar muita gente. Então, uma das justificativas é que, primeiro, o presidente Bolsonaro não declarou apoio à manifestação, né, o que a gente já esperava pelas pautas, impeachment e tal, acredito que ele não poderia fazer isso, mas um dos principais outros pontos é que não querem... Poderia sim, claro que poderia. Então... Poderia não, deveria ter apoiado. Isso, e um dos pontos que não tem passação de pano para Bolsonaro, não. Eu já acabaram de ver vídeo meu da PragerU dizendo que eu apoiei Bolsonaro em 2018, apoiei em 2022, e se tiver que apoiar em 2026, eu vou apoiar de novo. Mas não tem passação de pano, não tem essa história de que não poderia ter apoiado. Até poderia, sim, deveria. O presidente Bolsonaro, o senhor deveria estar apoiando essa manifestação e fazendo o que todos têm que fazer. Todas as manifestações de rua pela liberdade têm o meu apoio. E eu vou gravar vídeo para todas elas. Porque você não pode colocar o seu interesse pessoal acima do interesse do Brasil. Só isso.